Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso culto online da Igreja da Vinha Pacajá. Vamos nesse momento se aquietar nossas mentes, nossas preocupações e realmente dar um foco em Deus nesse momento e louvar a Ele, Senhor. Vamos orar com a presença dEle. Senhor, obrigada, Senhor, por essa noite, por esse tempo que nós podemos Te louvar, Te adorar, Senhor. O único que merece. Vem nessa noite tocando cada pessoa que está escutando, Senhor. Derrama a Tua presença em cada lar, cada coração, cada pessoa, Senhor. Em nome de Jesus, que Seu nome santo seja louvado com nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. No
Amém. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande podermos estar aqui juntos novamente. E mesmo estando longe geograficamente, pessoalmente, mas nós sabemos que Deus ele é maior, Ele é maravilhoso do que toda a circunstância, a situação que está acontecendo. E nós sabemos que nós estamos juntos em um só Espírito. E é isso que Deus espera de nós. Amém? Então é bom estar aqui com você novamente, gastando tempo junto com você. E eu gostaria de reforçar os nossos avisos para essa semana. Essa semana, hoje é o primeiro domingo do mês, então a gente deveria ter Santa Ceia se nós estivermos congregando aqui na nossa igreja local. Mas por conta do distanciamento social, aconteceu que a gente precisa estar fazendo isso e administrando essa Santa Ceia nas nossas casas, por conta do distanciamento social. Então, os nossos grupos pequenos estão acontecendo normalmente, não está sendo mais grupos pequenos nos lares com a agregação de pessoas, mas está sendo cada casa uma igreja, cada família uma igreja. Então, você com a sua família, na sua casa, pode administrar a Santa Ceia durante essa semana, amém? Então, o sopão que nós sempre temos na terça-feira à noite, então por esses dias está também suspenso. E o nosso culto de jovens online está acontecendo, o nosso culto no domingo também está acontecendo, a oração 6 horas da manhã aqui na igreja está acontecendo presencialmente, tomando os devidos cuidados que são necessários para que possa ter a proteção de cada um dos que estão aqui. Amém? Então, hoje eu vou trabalhar um pouco falando sobre alegria. Semana passada o pastor Wilson estava falando sobre alegria, e quando eu terminei a carta aos Efésios, eu comentei com a pastora Márcia sobre essa questão da alegria, falando sobre a carta aos Efésios, também escrita por Paulo. E eu até achei que ela tinha comentado com o Wilson, e depois eu me certifiquei com ela de que ela não tinha falado nada. E eu sabia então que era uma confirmação daquilo que Deus queria trabalhar nas nossas vidas. Amém? Eugene Peterson, ele disse o seguinte na introdução da carta aos Efésios, aos Filipenses, que também foi escrita por Paulo. Ele disse assim: Cristo é a revelação de que Deus não pode ser contido armazenado. É essa extravagante qualidade da vida de Cristo que conta para a felicidade dos cristãos, pois a alegria é vida em excesso, o fluido que não pode ser contido dentro de alguém. Ou seja, o fluir do que não pode ser contido dentro de alguém. Eu me lembrei agora de uma passagem quando o apóstolo Paulo fala em algumas de suas cartas que quando os romanos o prenderam, eles acharam que a mensagem ela ia ser abafada, ela ia ser oprimida. Mas pelo contrário, o que foi que aconteceu? Quando ele foi preso, a mensagem ela foi, de certa forma, ainda mais liberada, ainda mais disseminada no meio do povo. Porque as pessoas tinham curiosidade para saber por que Paulo tinha sido preso. E quando ele chegava, falava, foi porque eu sou um seguidor de Jesus. E aí eles começaram a fazer questionamentos e indagações, e com isso o Evangelho de Cristo estava sendo pregado, a mensagem de Deus estava sendo propagada. Então, quando eu li essa introdução aqui na carta aos Efésios, foi exatamente isso que eu entendi. Foi isso que encheu meu coração. A alegria é algo que é extravagante, não pode ser contido. É algo que transborda, é algo que você não consegue guardar só para si. Quando você tem essa mensagem, quando você tem essa alegria, você não consegue ficar só com ela para você. Você quer mostrar para a maioria das pessoas que você conhece. Porque aquilo é algo bom, porque aquilo é algo transformador, é algo poderoso. Amém? Então, a alegria, ela não significa ausência de problemas, ela não significa ausência de dificuldade, de sofrimento, mas é a escolha que nós fazemos na forma como nós devemos enfrentar tais situações. Ou seja, a alegria não se trata de nós, a alegria se trata de quem Deus é. Não é eu, não é a Fernanda, não é você, mas é quem Deus é em mim, quem Deus é através de mim. Então, a minha postura diante das situações, a partir de Deus, é o que determina essa questão.
né? Então, no domingo passado, o pastor Wilson falou de uma forma bem histórica, trazendo a gênese da alegria, como foi essa questão da alegria que foi estendida aos gentios, né, aos não-judeus, né? E ele falou lá desde o início, lá da palavra de Deus, desde o início, e foi muito legal de poder acompanhar isso. Então hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre essa questão da alegria. Quando nós estudamos na última série que teve sobre a graça que transforma, a carta aos Efésios, nós podemos aprender muito bem sobre essa questão, sobre essa graça que foi conquistada para mim e para você, através de Jesus Cristo e do sacrifício dele. E uma das coisas interessantes que nós podemos perceber foi que a partir dessa graça, nós não vivemos mais debaixo da lei do pecado. O Senhor nos salvou, Ele nos justificou, e agora eu não vivo mais de acordo com a minha natureza humana, mas de acordo com a minha natureza espiritual. Então, isso que foi conquistado através de Jesus Cristo para mim e para você, nós fomos justificados. E se nós fomos justificados por Deus, então nós devemos viver segundo a natureza espiritual. E o que é que a natureza espiritual produz em nós? O que é que nós recebemos através da nossa natureza espiritual? Isso implica que nós devemos viver de acordo com essa natureza. Ou seja, que nós precisamos, por meio da fé, a qual produz esses frutos. Quais são esses frutos? Vamos ver lá em Gálatas 5, 22 ao 23. Ele fala assim: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Hoje é só para a gente saber direitinho a tradução. Eu vou estar usando essa tradução, tá? É a NVT, a Nova Versão Transformadora. É uma excelente Bíblia, se você quiser. Ganhei essa de presente. Então, se você quiser adquirir uma para ler, ela também é muito boa. São novas fontes, né? Amém. Então, nós podemos notar, então, que a alegria, ela é um dos frutos do Espírito Santo, que nós recebemos como? Por meio da fé. Nós recebemos esses frutos por meio da fé. Então, a alegria é um dos frutos do Espírito Santo que nós recebemos por meio da fé. E isso significa dizer que a fé, ela então produz em nós alegria. A fé em Cristo, a fé em Deus produz em nós alegria. O reino de Deus traz essa alegria para nós. A nossa alegria, ela não está baseada nas minhas emoções, no que eu penso que está certo. Ela não está baseada nas circunstâncias que nós estamos vivendo no momento. Por isso que algumas pessoas acham que é hipocrisia falar sobre alegria. Como que você vai falar de alegria em um tempo de sofrimento? Em um tempo onde tem tantas pessoas que estão sofrendo? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu também sofro com essa situação. Eu sei que você também está sofrendo. Mas eu também conheço o que é que a palavra de Deus diz para mim a respeito de alegria. Que a minha alegria, ela não está baseada nas minhas emoções, que a minha alegria, ela não está alicerçada em quem eu sou, que a minha alegria, ela não está alicerçada nas circunstâncias ao meu redor, na minha situação emocional. A minha alegria está baseada naquilo que o Senhor conquistou para mim lá na cruz do Calvário. Está ancorada em Deus. A minha alegria está alicerçada no meu Pai. Amém? Então, não se trata de mim, não se trata de você, se trata de Deus. Amém, queridos? O reino de Deus, a nossa alegria, ela não está baseada nas minhas emoções. Romanos 14, 17 diz assim: pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, de paz e alegria. E alegria no Espírito Santo. Olha só, a minha vida não está baseada nas coisas
que estão acontecendo. A minha alegria ela está alicerçada em Deus, através do Espírito Santo. Romanos 5, ele tem muito a nos ensinar. E hoje eu gostaria de trabalhar com você um pouco e meditando sobre Romanos, no capítulo 5. Abra sua Bíblia comigo lá em Romanos, no capítulo 5, nós vamos dar uma olhadinha lá. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como que nós podemos pensar hoje sobre alegria? Como que eu vou obter alegria hoje, diante de tantas situações difíceis, diante de tantos acometimentos que a sociedade está passando, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro? A palavra de Deus, ela tem uma resposta para nós. Como é que nós vamos ter alegria? Através da fé. Porque a fé produz em nós alegria. É a fé em Deus que produz em nós essa alegria. Então, como que ela vai produzir em nós essa alegria? Romanos 5 vai nos mostrar alguns passos de como essa fé produz em nós alegria. Primeira coisa, por meio da fé, Deus nos dá a paz. E essa paz produz em nós o quê? Alegria. Vamos dar uma olhada aqui em Romanos, capítulo 5 e o verso 1. Ele diz assim: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, o nosso Senhor, fez por nós. A paz mencionada aqui, ela não está falando sobre um sentimento subjetivo, sobre algo íntimo, pessoal, lá do meu interior, que é um sentimento que eu estou agora sentindo. Não é esse tipo, né, de paz que a palavra de Deus está falando. Ele diz assim, ó, que por meio da fé, né, aqui no versículo ele fala, por meio da fé nós fomos declarados justos diante de Deus. Então nós recebemos essa paz por meio da fé, e essa paz produz em nós o quê? Alegria. Essa alegria que vem do íntimo de Deus, né? Ele não está falando dessa paz como algo subjetivo, mas como um estado, né? O que isso significa? O estado é a condição emocional, psicológica e moral de que você se encontra. Ele não está falando que é algo sobre nós, mas ele está dizendo que essas coisas é um estado, do nosso estado emocional, psicológico e moral, para que nós possamos aprender a lidar com as situações ao nosso redor. E através disso, essa paz em nós, que nós adquirimos através da cruz, através de Jesus Cristo, que por causa dele nós fomos justificados, essa paz produz em nós alegria. Essa paz vai nos trazer alegria no Espírito Santo, assim como a palavra de Deus está falando. Então nós enxergamos as coisas por uma outra ótica, por um outro ponto de vista. Nós acabamos que não focamos tanto no problema, mas nós olhamos para quem Deus é, por causa que nós temos essa paz, porque essa paz foi conquistada para mim e para você. E quando nós temos essa paz no nosso coração, essa paz em nós, ela produz alegria. Eu não estou dizendo que você vai ficar sorrindo, vendo as coisas má acontecer. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo para você que a partir dessa paz que você recebe de Deus, quando você é uma pessoa justificada por Deus, você vai aprender a se alegrar em Deus. A palavra de Deus fala sobre isso, que nós devemos nos alegrar em todo o tempo. E quando ele diz em todo o tempo, ele não está fazendo aqui é uma separação de tempos bons, ruins, difíceis. Não tem também uma classe, a dificuldade alta, média ou baixa. Não tem. Ele está dizendo que é em todo tempo. Nós devemos ser gratos, nós devemos permanecer alegres no Espírito Santo. E essa paz que nós adquirimos através de ser justificado por Deus, ela produz alegria em nós. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui em Romanos. Efésios 2:13, ele fala assim: agora, porém, estão em Cristo Jesus,
antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Jesus. Ou seja, nós fomos reconciliados por Deus. Nós estávamos distantes, nós estávamos tristes, largados, mas ele nos reconciliou e ele nos trouxe para perto, e isso nos traz essa paz que a palavra de Deus está dizendo. E quando nós temos essa paz produz em nós alegria. Observa alguém que está com o coração cheio de paz. Essa pessoa não consegue ficar com o semblante baixo, com o rosto cabisbaixo. Não, ela também não precisa ficar soltando gargalhadas. Existem os momentos adequados para cada coisa, mas nós podemos observar no seu rosto, na sua face, a alegria do Senhor, que a palavra de Deus está dizendo para nós. Amém? Então, a primeira coisa, como que a fé produz em nós alegria? Primeiro, por meio da fé, Deus nos dá a paz, e essa paz produz em nós alegria. Segundo, por meio da fé, Deus nos torna participantes da sua glória. Participantes da sua glória. O que isso produz em nós, gente? Isso produz em nós alegria. Quando nós sabemos que nós participamos na glória do Pai, que por causa dessa justificação que nós recebemos através de Jesus Cristo, nós sabemos, nós mentalizamos, e eu faço parte da glória do Pai. Isso produz em nós alegria, alegria sobrenatural que vem do Senhor, independente das situações ou das circunstâncias. Romanos 5:2, ele fala assim: foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Ou seja, o que ele está falando aqui? Que essa alegria que nós podemos entrar na presença de Deus, essa alegria de podermos estar na presença do Pai, mesmo quando antigamente nós não estávamos com o nosso coração voltado para Deus, ainda assim ele disse assim: não, eu vou reconciliar a Fernanda, porque eu quero ela perto de mim. Eu vou reconciliar o fulano, porque eu quero ele perto de mim. Quando a palavra de Deus está dizendo isso, isso significa aproximar-se. Isso está dizendo: olha, você tem acesso real ao Pai. Você não precisa de um intermediário para ir ao Pai. Você participa da glória de Deus. Você tem segurança e alegria para participar na glória de Deus. Quando o apóstolo Paulo está dizendo isso, que nós temos acesso, que nós participamos da glória de Deus, isso produz em nós alegria, meu irmão. Isso deve, se você não sente essa alegria, isso deve produzir alegria em você. Então a nós foi concedido o direito de estarmos de pé diante do nosso Pai, e isso produz em nós alegria, mesmo quando a gente estava lá no passado virado de costa para Deus, como eu disse agora há pouco. Mesmo assim, ainda assim, Ele morreu na cruz para me reconciliar, para me trazer para perto, para trazer você para perto dele. E isso produz em nós alegria. Ele está dizendo assim: olha, Fernanda, olha, João, Maria, você não vai ser condenado. Você agora foi justificado pelo meu Filho Jesus Cristo. A morte dele te deu vida. Gente, tem coisa mais poderosa para me fazer produzir alegria de saber que eu participo da glória de Deus. Isso é muito poderoso. A glória de Deus, eu sou participante, você é participante, e isso produz em nós alegria. 2 Coríntios 18:20, ele fala assim: e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Amém?
Ele não só nos salvou, ele não só nos reconciliou, mas ele nos incumbiu a tarefa também de sermos representantes dele aqui na terra. Representantes do Pai aqui na terra, e dizendo assim: olha Fernanda, olha João, olha Maria, olha X, olha Y. Você está incumbido também de fazer com que outros se reconciliem a mim. E isso produz alegria em mim, isso produz alegria em você. Quando, sabe de uma coisa, quando nós tiramos os olhos de Jesus, quando nós tiramos os nossos olhos de Deus, quando nós focamos no nosso problema, quando nós focamos no problema da sociedade, eu vou dizer uma coisa para você: realmente você tem muito motivo para ficar triste. Porque você não tem expectativa, porque você não tem nada que gera vida. Porque o que gera vida em nós é saber que tem alguém que entregou a sua própria vida por mim, que me justificou e que me deu nova vida, e que por causa disso eu posso viver alegre em tempos de dificuldade, eu posso me alegrar em tempos difíceis, eu posso viver em paz em tempos de dificuldade, porque o Senhor é a minha alegria. Porque eu não vivo segundo as circunstâncias do mundo, eu não vivo segundo as minhas emoções, mas eu vivo segundo aquilo que o Senhor conquistou para mim na cruz do Calvário. E ter participação, ser um participante na glória do Pai, isso produz alegria. A terceira coisa, por meio da fé nós podemos receber a confirmação do amor de Deus, quando Ele nos dá o seu Espírito Santo. O que isso produz em nós, gente? O que é os frutos do Espírito Santo que nós lemos agora há pouco, lá em Gálatas 5, 22? Tinha várias coisas, são 9 frutos do Espírito Santo, e um deles era o quê? Alegria. A alegria que é produzida por quem? Pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo. Então ele está dizendo aqui, por meio da fé, outra coisa que nós podemos receber, outra coisa que nós podemos confirmar, né, que produz em nós alegria, que a fé produz em nós alegria. Qual que é essa outra coisa? A primeira coisa que nós podemos aprender foi o quê? Que por meio da fé, Deus nos dá a paz que produz alegria. A segunda coisa, por meio da fé, Deus nos torna participantes da sua glória, e isso também produz alegria em nós. E a terceira, por meio da fé nós podemos receber a confirmação de Deus, do amor de Deus na nossa vida, por meio do seu Espírito, e isso produz em nós alegria. Romanos 5,35, nós lemos Romanos 1, 2, agora nós vamos ler Romanos 5, 3 até o 5, perdão. Ele fala assim: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades, olha só isso, e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará. Por quê? Pois sabemos o quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o seu Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Qual que é a terceira? Qual que é a terceira? Qual que é a terceira forma que nós podemos produzir, que a fé produz em nós alegria? Saber a confirmação do amor de Deus através do seu Espírito Santo, e isso produz em nós alegria. E está aqui bem claro no verso 5, ele fala: e essa esperança não nos decepcionará, pois nós sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Ou seja, nós podemos nos gloriar, nós podemos nos alegrar, mesmo nos tempos difíceis, mesmo nos tempos de dificuldade. Nós podemos nos alegrar no Senhor. É isso que a palavra de Deus está dizendo, é isso que o apóstolo Paulo está mostrando para nós. Olha, sabe de uma coisa? Isso quer dizer que nós podemos nos orgulhar. Paulo está dizendo aqui, olha, orgulhem-se,
quando vocês estiverem passando por dificuldades, passando por tribulações, passando por esses momentos difíceis, porque isso vai produzir em nós virtudes que vai nos dar um caráter aprovado. É isso que a palavra está dizendo aqui. Paulo está dizendo que as tribulações, elas produzem perseverança, elas produzem um caráter aprovado e elas produzem esperança. Aí você me diz assim, mas como que isso vai produzir? Se eu só consigo ver causa, eu só consigo ver dificuldade, eu não consigo ver nada disso que você está falando. Você já prestou atenção que quando nós estamos passando por momentos difíceis, passando por dificuldade, eu não sei você, mas eu e as pessoas que eu tenho convivido, que eu tenho conhecido, que eu tenho observado ao longo dos anos, quando as pessoas estão passando por muitas dificuldades, o que é que acontece? As pessoas oram mais, as pessoas jejuam mais, as pessoas clamam mais, as pessoas buscam mais a Deus. E o que acontece quanto a isso? Quando nós buscamos mais a Deus, quando a gente jejua mais, qual que é a consequência disso? A consequência disso é que a nossa fé, ela está sendo exercitada. Os tendões da nossa fé, eles estão sendo exercitados e ele está ficando mais resistente, porque quando nós fazemos exercício, os nossos tendões, os nossos músculos, eles vão ficando mais fortalecidos, é ou não é? Então, quando eles vão ficando mais fortalecidos, nós vamos ficando mais resistentes. Então, é isso que a palavra de Deus está dizendo, que a perseverança produz resistência, a paciência desenvolve o caráter aprovado. A qualidade de ter esse caráter aprovado, gente, é uma vez que nós suportamos essa dificuldade, que a gente suporta essa tribulação. E nós vamos sendo tratados, nós vamos sendo podados, e nós vamos nos tornando mais maduros ao longo das situações, das dificuldades que nós enfrentamos, a forma como nós lidamos com as situações. Isso vai nos tornando pessoas mais maduras, mais resistentes. É isso que a palavra de Deus está falando aqui. Deus trabalha em nós, Ele desenvolve em nós certas qualidades e virtudes que vai nos fortalecer e que vai nos atrair para mais perto de Deus. Quando nós oramos mais, nós estamos mais perto de Deus. Quando nós estamos passando por dificuldade, nós estamos mais perto de Deus, a gente se agarra a Ele. E quando a gente faz isso, nós exercitamos a nossa fé. E quando nós exercitamos a nossa fé, o que acontece? Nós vamos sendo desenvolvidos qualidades, virtudes. E tudo isso vai nos aproximando ainda mais de Deus. A gente vai chegando mais perto de Deus durante esses tempos difíceis. Amém? Então, o resultado de tudo isso é o fortalecimento. A gente vai ficando mais fortalecido, né? E aí vai produzindo essa esperança. E essa esperança, o que é que Paulo fala? Que essa esperança é produzida em nós. Por que ela é produzida em nós? Porque nós temos a esperança. Ele fala aqui. E a esperança não nos decepcionará. Por quê? Porque nós sabemos o quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o seu Espírito para nos encher o coração. Nós temos confiança na promessa do Pai. Nós confiamos que tudo que Deus falou para nós, que tudo que Ele prometeu aqui na palavra de Deus, Ele vai cumprir. Ele é fiel e justo para cumprir. Amém? Sabe por que nós podemos confiar? A maior razão que eu costumo dizer para tamanha confiança é que o amor de Deus, ele está sendo derramado. É igual ele está falando aqui. Ele não vai me decepcionar. Aqui no verso 5. E essa esperança não vai me decepcionar. É uma coisa tão poderosa que assim, você lê e você fala assim, cara, não tem outro meio. Ele não vai me decepcionar. A palavra de Deus está falando, não, ele não vai me decepcionar. Então é como nós temos uma certeza que Ele está do nosso lado e que Ele vai cumprir com as suas promessas. E essa razão dessa confiança tão grande é derramada no nosso coração. Quando nós confiamos em Cristo, quando nós o recebemos do Espírito Santo de Deus. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós somos fortalecidos constantemente. Nós somos encorajados
a mantermos a nossa esperança em Deus, através do Espírito Santo, através do amor do Pai a nós, que foi conquistado, que foi adquirido por causa do sacrifício. E por meio da fé nós podemos receber esse amor a nós, derramado no nosso coração, através do Espírito Santo de Deus. E saber que Ele não vai me decepcionar, que Ele vai cumprir com a sua promessa, que Ele vai cumprir com a sua palavra. Quando Ele diz aqui na palavra, nos alegremos ao enfrentar essas dificuldades e provações, porque essas coisas vão produzir em nós virtudes, vão produzir em nós qualidades, que vai nos tornar pessoas com caráter aprovado diante de Deus e vai nos fazer pessoas ter esperança por causa do amor que foi derramado em nós através do Espírito Santo, e saber que esse Espírito de Deus que habita em nós, ele vai me encorajar constantemente, ele vai me encorajar constantemente a manter a minha esperança, a manter a nossa esperança em Deus. Tiago, capítulo 1, o verso 2 e 3, ele fala assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Semelhante fé produz a sua própria recompensa. Amém? Nós podemos ter certeza que a nossa recompensa não está aqui, que a nossa recompensa está lá no Pai. E que não importa a situação em que nós estejamos passando, não importa a situação que nós estejamos enfrentando, ou o problema, o tamanho do nosso problema, nós precisamos colocar a nossa esperança em Deus. Nós podemos nos alegrar, porque nós temos um Deus que é poderoso, nós temos um Deus que é verdadeiro, e que Ele não mente, e que Ele é justo, Ele nos justificou e Ele conquistou para nós esse grande amor. Nós podemos, por meio da fé, ter essa confirmação do amor de Deus a nós, através do seu Espírito Santo, e isso produz em nós alegria. Nós podemos nos alegrar nele, porque o Espírito Santo me encoraja constantemente para que a minha fé permaneça alicerçada no Pai. Amém? A quarta coisa que nós recebemos por meio da fé em Jesus, nós podemos nos alegrar em Deus o Pai. Nós podemos nos alegrar em Deus o Pai, por meio da fé em Jesus Cristo. Preste atenção, ele está falando aqui que Jesus é o caminho para essa alegria. Ele está dizendo aqui que por causa de Jesus, nós, por meio da nossa fé em Deus, nós recebemos a paz que produz alegria, que foi a primeira. Como nós podemos produzir, como que essa fé produz em nós alegria? Ela produz em nós alegria através da paz, ela produz em nós alegria através de sermos participantes da glória do Pai, ela produz em nós alegria por meio da confirmação do amor de Deus a nós através do seu Espírito Santo, quando Ele nos dá esse grande presente, e ela produz em nós alegria. A fé também produz em nós alegria. Por meio de quem? De Jesus Cristo. A palavra de Deus está falando aqui que Ele é o caminho. Não há nenhum outro que produza em nós tamanha alegria, alegria plena, alegria verdadeira. Romanos, aqui no capítulo 5 ainda, agora a gente vai pular do 5, nós vamos lá para o 11, ele fala assim: agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é o caminho? Jesus. Nós podemos nos alegrar em Deus.
Porque nós fomos reconciliados por Jesus, que é o caminho. Ou seja, a fé produz em nós alegria por meio de Jesus Cristo. Ele é o caminho. Se você tem tentado buscar alegria por outro caminho, deixa eu falar uma coisa para você. Essa alegria que você quer, que você busca e você está buscando em lugares errados, e você nunca conseguiu sentir essa alegria plena da qual eu estou falando aqui. Sabe por quê? Porque não existe. Não existe alegria verdadeira, nem alegria plena fora de Jesus. Você pode rodar o mundo inteiro. Você pode rodar o planeta inteiro. Mas você não vai encontrar alegria verdadeira e plena fora de Jesus Cristo, porque somente Ele é o caminho para essa alegria plena e verdadeira. Sabe de uma coisa? A pessoa que ela é justificada, ela só está livre da ira de Deus por causa da morte de Jesus, mas também ela deve gloriar-se, alegrar em Deus por causa da vida de Cristo. Ela está livre não somente por causa da morte de Cristo, mas ela deve alegrar-se pela vida de Cristo, que conquistou para nós nova vida. As bênçãos que essa justificação traz para mim, meu irmão, que essa justificação traz para você, elas são tão grandes. Elas são tão grandes. Essa fé, ela traz a todos nós que recebemos por meio da fé. Essa justificativa de Deus, ela é estendida para mim, ela é estendida para você. Ela não faz acepção de pessoas, ela não faz acepção de raça, ela não faz acepção de cultura, de etnia. Não, ela é estendida a todos quanto quiser receber por meio da fé. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho para a alegria plena, para a alegria verdadeira, a alegria que não está baseada na circunstância, a alegria que não está baseada em como eu amanheci hoje, a alegria que não está alicerçada nas minhas emoções, no que eu penso, no que eu acho, mas a alegria que está alicerçada em quem Deus é, a alegria que está alicerçada na justificação que Jesus alcançou e conquistou na cruz do Calvário, para mim e para você. Nós nunca vamos experimentar a alegria verdadeira fora de Jesus. Você pode tentar, você pode buscar aonde você quiser, mas você nunca vai encontrar a alegria verdadeira fora de Jesus. A alegria que o mundo oferece, a alegria que a cultura oferece, a alegria que talvez você tenha buscado em lugares obscuros, talvez, ou lugares que sejam passageiros, são meros adendos a essa alegria, porque a alegria verdadeira não existe fora de Jesus. Isso eu falo para você com convicção e com certeza, porque é isso que a palavra de Deus me diz, é isso que Jesus Cristo me diz através da sua palavra, que a alegria verdadeira só alcançamos pelo caminho que é Jesus Cristo. Ele é o único caminho para essa alegria. E deixa eu falar uma coisa para você, não é hipocrisia falar de alegria. Sabe por quê? Porque Deus tem uma promessa para nós. Deus tem uma promessa para mim, Deus tem uma promessa para você. Nós devemos tudo o que temos, tudo o que somos ao Senhor. Será que Ele não quer que nós vivamos em alegria? Claro que Ele quer, meu irmão. Ele fala assim, lá em Apocalipse 21:4, ele fala: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre, elas passarão para sempre. Essa é uma promessa futura para nós. Mas eu tenho uma notícia muito boa também. Ele está lá em Romanos 5:2. Ele fala assim: foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria,
pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Ou seja, Ele já conquistou, nós podemos viver aqui, nós podemos viver agora. Nós temos uma promessa futura e nós temos uma promessa no presente. Nós podemos viver alegres no nosso Senhor. Nós podemos nos alegrar no nosso Senhor, no nosso Salvador. Amém? Essa é uma promessa para mim, essa é uma promessa para você. Nós podemos viver alegre, nós podemos nos alegrar, nós podemos criar essa expectativa da glória do Pai que Ele conquistou para mim e para você. Amém, queridos? Não é hipocrisia falar de alegria, porque Ele conquistou para mim, Ele conquistou para você, e Ele nos dá uma promessa. Ele diz o seguinte: eu vou dar uma promessa futura, que no futuro, lá em Apocalipse 21:4, ele fala: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro e nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Quando ele diz aqui não terá mais tristeza, então no lugar da tristeza, o oposto de tristeza é o quê? Alegria. Isso é uma bênção, é uma promessa para mim e para você. Mas aí ele fala assim: olha, eu não vou deixar vocês viverem agora tristes. Aí ele diz assim: por meio da fé em Cristo, Ele nos concedeu essa graça que agora nós desfrutamos com segurança e alegria. Ou seja, nós participamos agora, desde já, dessa glória do Pai. E nós podemos nos alegrar nele com segurança. Ele ainda fala aqui, ó, com segurança e alegria nós podemos desfrutar. Essa é uma promessa para o presente, meu irmão, minha irmã. Se você tem sentido triste, se você tem se sentido desanimado, quando eu estava preparando essa mensagem, a sensação que eu tive foi de pessoas com um coração muito pequenininho. É como se tivesse com o coração bem apertado. E dizendo: eu não tenho mais saída, eu não tenho mais chance. Que verdadeira alegria é essa que essa pessoa está falando? Que verdadeira alegria é essa que a pastora Fernanda está falando? Eu acho que ela não existe, eu nunca vi, eu nunca experimentei. Mas eu te digo uma coisa, minha irmã. Eu te digo uma coisa, meu irmão. Essa alegria é para você. Ela já foi conquistada. Você só precisa recebê-la por meio da fé. Em Jesus Cristo, Ele é o caminho. Então eu gostaria de desafiar você. Gostaria de desafiar você nessa hora. Aonde você está. Se você quer ficar em pé, se você quer ficar ajoelhado, se você quer fechar os seus olhos ou quer deixar os seus olhos abertos, você tem liberdade. Mas eu quero orar com você. E se você está sentindo insegurança, se você está sentindo que tudo para você acabou, se você está sentindo que essa alegria, talvez ela não está estendida a você, ela está estendida a você. Eu quero orar com você para que você seja cheio de alegria. Eu te desafio a dar um passo de fé, fechar os seus olhos aí aonde você está e orar juntamente comigo. E talvez, eu não sei, você até tem desacreditado, você já experimentou essa alegria, mas por conta de toda essa pandemia, de toda essa situação, por algum motivo, os seus olhos, eles saíram, eles tiraram o foco de quem Deus é. E a sua alegria se foi. Porque a nossa alegria, ela está no Pai, ela está em Deus. E você tirou os seus olhos de Deus, você colocou os seus olhos na situação e nas circunstâncias, e você tem sentido triste. Também eu quero orar por você, para que essa alegria possa ser renovada, possa ser restaurada. Talvez você também está aí, e você nunca experimentou, e você acredita que talvez nem exista essa alegria. Então eu gostaria também de convidar você para orar junto comigo, se você nunca fez um compromisso com Jesus Cristo, mas você gostaria de fazer esse compromisso hoje. Eu quero orar junto com você, para que você receba, experimente, vivencie essa alegria da qual eu estou compartilhando com você hoje à noite. Amém? Então vamos estar orando. Pode fechar os seus olhos ou permanecer com ele aberto. Faça como você achar melhor e for melhor para você. Amém? Vamos orar. Pai,
Eu te louvo, Senhor, e eu te agradeço por esse tempo maravilhoso em tua presença, Pai. Eu oro, Jesus, que a graça do Senhor, que a alegria do Senhor possa alcançar os meus irmãos aonde eles estiverem. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora pelas pessoas que estão desacreditadas, Senhor, sobre a tua alegria. Eu oro que o Senhor traga sobre eles, Senhor, uma nova fé. Fortalece a fé deles, aumenta a sua fé, Senhor, para que eles possam agora receber essa alegria. Deus, em nome de Jesus, traz alegria, Senhor, para aqueles que desacreditaram. Traz alegria para aqueles que nunca experimentaram. Eu oro também nessa hora, Senhor, pelas pessoas que nunca fizeram compromisso com o Senhor. Que nesse momento, Senhor, a tua graça seja derramada sobre ele. E que o teu Espírito Santo os encha de alegria verdadeira e de alegria plena. Em nome de Jesus, Pai, que essas pessoas saibam, entendam que não há alegria fora de Jesus. Que somente o Senhor pode produzir alegria plena e alegria verdadeira nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Entenda uma coisa, minha irmã, entenda uma coisa, meu irmão. Não há alegria fora de Jesus, porque essa alegria a qual a palavra de Deus está falando, o caminho é a fé em Jesus Cristo. É por meio da nossa fé em Jesus que nós vamos receber essa alegria plena, essa alegria verdadeira. Amém? Se você está em casa, se você essa mensagem falou com você e você gostaria de falar com um dos pastores dessa igreja, entre em contato conosco, deixe uma mensagem aí nos comentários, deixe o seu telefone, pode mandar aí o seu telefone. Se você quiser fazer pergunta, faça pergunta, nós vamos estar aqui para ajudar você. Nós queremos compartilhar com você essa alegria. Nós queremos que você também sinta essa alegria que foi conquistada para mim, que foi conquistada para você. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor dê para você uma semana abençoada, que Ele guarde a sua família, que o Senhor possa derramar sobre as nossas vidas, durante essa semana, uma alegria sobrenatural. Que seja algo que você vai compartilhar com outros, que você experimente dessa alegria, da presença de Deus, de uma forma poderosa e de uma forma sobrenatural e extravagante. Que você não consiga conter só para você, mas que seja uma alegria tão extravagante que você vai precisar dar para outros, vai transbordar da sua vida para outros. Amém? Deus abençoe você.